audácia, a sagacidade, a coragem, a determinação faz parte do empreendedor. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco. Podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica, pelo glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia sair do campo das ideias e se tornar realidade. Estou eu, Emerson, aqui representando a Bússola Consultoria de Gestão Empresarial e o Luiz. Eu, Luiz Vacari, representando a Love Burger e Belnatio, e eu também já quero aproveitar e pedir para você, comenta aqui com seu amigo empreendedor. O algoritmo do YouTube só entrega para quem comenta, para quem curte, para quem compartilha. Então aqui a gente conta muitas histórias legais, manda para aquele seu amigo que quer empreender, comenta aqui, marca ele, e é isso aí, curte que não te custa nada, hein? Verdade. E gente, a gente agradece aí quem já curte, quem já está inscrito no nosso canal, quem compartilha nosso material. E que bom que a gente possa chegar, para mais pessoas com o espírito empreendedor, dessa ideia que é do nosso canal, de ser de pouco em pouco, contar histórias empreendedoras que motivam. E a gente vai ter uma história empreendedora hoje que motiva muito, a gente está com uma empresária aqui, essa empresária a gente conheceu há um tempo atrás pelo podcast, ela já participou de um evento com a gente, ela já contou um pouquinho da história no evento que a gente organizou, que é o Avanço Empresarial, e agora ela vai poder contar para todo mundo aqui a história dela empreendedora. Estou falando aqui com Vânia Xavier, podóloga. Vânia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Valeu. Super ansiosa para estar aqui. Vai dar tudo certo, até mesmo porque sua história é muito bonita. Obrigada. Acho que uma hora, acho que 45 minutos é pouco, né? Vai ser apertado, né? Mas vai ser apertado. Ô Vânia, mas assim, hoje você tem o seu negócio, você é podóloga, mas conta para quem não te conhece, quem é Vânia Xavier? A Vânia Xavier, eu costumo brincar com os meus pacientes novos que a Vânia é muitas histórias. Porque quem olha pra minha cara e sabe a minha idade fala assim, meu Deus, quanto você já viveu? A Vânia Mas Xavier... você tá com 27 anos agora, né? Cara, ela falou pra mim que ela tem uma filha de 25, eu falei, nossa, ela tem uma filha de 25, pensei que ela tinha 25. 35 eu ia aceitar porque falam bastante. Não, eu tenho 44 anos, fui mãe nova aos 18, da Larissa, minha filha linda, que eu amo. E do Leonardo, que veio depois, de enxeridinho, mas que é a paixão da nossa casa, um meninão tranquilo e assim, iniciou no ramo de empreendedorismo e espero que ele deslanche bastante. A Vânia Xavier, 44 anos, como eu falei, sou mãe, 2 moços, casada e eu sou de Pernambuco, Não sei se repararam pelo meu sotaque, algumas pessoas percebem, outras não, mas não identificam que é de Pernambuco, não é tão arrastadinho assim. Eu vim para São Paulo aos 14 anos, decidi pedir emancipação para minha mãe. Na verdade, eu não morava com a minha mãe, eu tinha que voltar para lá por umas questões aí. E eu falei assim, definitivamente eu não vou voltar a morar no sítio de baixo, que é de onde eu vim, de Pernambuco, um vilarejo super pequeno. E eu falei, cara, eu não volto, eu não consigo, não tinha nem condições de eu voltar a morar naquele lugar que eu saí aos 7 anos. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí comecei a pensar. E aí me veio a ideia de vir para São Paulo, meu pai estava para cá, E cheguei na minha mãe e falei, mãe, vou para São Paulo. Como assim vai para São Paulo? Vou para São Paulo. Aí resolvi tudo, passagem, quando eu iria, para onde eu iria. Entrei em contato com um tio meu na Tulipas. E aí eu me deparei com uma situação, se é de menor, você não vai. Aí eu falei assim, mãe, eu já não moro com a senhora faz muito tempo. Ou a senhora me ajuda, ou eu vou de carona. E ela sempre orientou bem a gente, mesmo distante de casa, que eu nunca pegasse carona, essas coisas demais, super proteção. E aí eu falei assim, eu preciso que a senhora vá no juiz fazer um documento, porque eu vou. E de feito. Em dezembro de 94, minha mãe foi no juiz. Em novembro e em dezembro de 94 eu já viajei para cá. 3 dias dentro do ônibus. Eu lembro que eu desci do ônibus, meus shorts caíram. Tão magra que eu fiquei, porque eu tava desesperada, chorei os 3 dias, foi desesperador. Enfim, cheguei, meu irmão mais velho já estava aqui, que ele veio na separação dos meus pais, que foi o motivo de eu sair de casa. Meu irmão estava me esperando na rodoviária.
A hora que ele viu, aí eu só sabia que eu tava sem shorts porque ele olhou pra mim e falou assim, veste. Aí eu olhei assim. Caiu. Enfim. E aí eu vim morar no Jardim das Tulipas, não sei se vocês conhecem, Jundiaí, casa do meu tio. E aí eu, inconformada, como sempre fui, a gente vinha fazer compra, o meu tio trazia a gente para fazer a compra no Boa, a despesa, ele trazia a gente, levava a gente. E aí eu vim fazer a inscrição da minha escola para estudar na Vila Hortolândia. Eu falei, tio, por que eu moro na Tulipa? Se eu estudo aqui, o mercado é aqui, correr para entregar carta para minha mãe é aqui. Aí ele assim, como assim? Eu falei, por que você mora tão longe, você usa aqui? Aí ele falou assim, mas menina, de onde você traz essas ideias? Aí eu comecei a pensar, eu vou morar na Vila Hortolândia. Aí um dia, enquanto ele fazia compras, eu saí, procurei numa casa, procurando placa e olhando e notando. Aí achei uma casa para alugar, era 2 cômodos. Fui, fiz a cabeça dele para deixar, fiz a cabeça do meu irmão, fomos morar lá. Quando eu tô lá, meu marido começou a me paquerar. Aí foi onde começou a minha história com meu marido. E aí comecei a namorar ele, fui mãe nova, casei, trabalhando sempre trabalhei muito, desde muito nova. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava na produção, naquela M3, que era de colocar etiqueta na ração de cachorro, da Purina. Purina. Inconformada, mas assim, com a situação toda, era um serviço muito, muito pesado, porque as sacas de rações são muito grandes, eu sempre muito pequena, os pallets eram muito altos, então eu estava sempre pedindo para alguém eu tirar ou colocar para mim, que eu não dava conta. Aí um dia o moço falou assim, acho que você está na função errada, mas você é muito pequena para estar aqui. Eu falei, pois é, eu falo todo dia isso pro meu encarregado. Aí ele falou assim, você fala mesmo pro seu encarregado que você está no lugar errado? Eu falei, eu falo, porque eu poderia fazer muito mais coisa e dar muito mais retorno. E aí tá bom, saí dessa empresa, fui para outra e a mesma situação, inconformada com tudo. Aí me achei na Rexa, que é uma empresa de multinacional que trabalha com a Natura, Avon Boticário, não sei se vocês conheceram. Muito boa, limpinha, organizada. Nossa, eu falei, é aqui que eu vou trabalhar a vida toda. O chefe super agradável, assim, ouvia muito o que eu tinha para falar. E aí veio a segunda gravidez, que é o Leonardo. E a gente tinha um combinado, eu e meu marido, que quando eu tivesse segundo filho eu pararia de trabalhar para cuidar das crianças e ficar em casa. Aí eu falei, tá bom, 2 filhos, né? Vamos lá. Parei, foi tudo perfeitinho. Dentro do plano. Dentro do plano. Só não a gestação, mas tudo Dentro do esquema. Dentro do esquema. Aí fiquei o primeiro ano em casa, cuidando do Léo, a Larissa muito feliz que eu estava em casa pela primeira vez com ela, né? Eu sempre trabalhei bastante. E aí passou o primeiro ano, que é maravilhoso, né? Ou você tá amamentando, ou você tá trocando fralda, você tá no looping do negócio. Tá sempre em atividade. Você não se dá conta de quem é você, um exemplo. Então, fica fácil. No segundo ano, que ele já tava mais mocinho, super assim, tranquilão, eu falei, caramba, o que eu tô fazendo? Eu me sentia sem função. Chegava um momento que ele dormia, eu não tinha função. Aí eu olhava a minha casa organizada, a minha casa tudo no lugar, e eu insatisfeita. Eu falei, caramba. Faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. E meu marido, uma pessoa bem assim, tranquila, eu chegava, eu queria que ele contasse bastante coisa da empresa. Nossa, teve um problema lá e não contava nada. E aquilo me comeu. E eu gosto muito de conversar, né? E aí, gostou? Não, tudo bem. Vou tomar banho. Aí eu falei, aí passava. Aí teve uma sexta-feira que eu fiz uma escova no cabelo, que eu tinha pacote no salão de escovinha igual, tipo, toda mulher dona de casa que tem essa liberdade, ou que gosta de se cuidar, faz isso. Ou é a unha, ou é o cabelo, enfim. Tinha lá meu pacote, fiz a escova, ela fez minha mão, aí eu tava lá, meu filho dormindo, minha casa limpa, eu limpa, arrumada, no sofá esperando meu marido. E quando ele chegou, eu falei assim, e ele, não dava horário de ele chegar, porque eu tava antecipada. Eu falei, caramba, o que eu tô fazendo, cara, arrumada no sofá, pra nada, porque não tinha nada de importante. Me senti assim, meia jogando meu tempo fora. Aí comecei a olhar para as crianças felizes, eu falei, não, mas eu tenho que achar um jeito, Aí comecei a conversar com meu marido sobre o assunto de eu voltar. Eu falei, olha, não tá rolando, não sei ser dona de casa. Gosto, limpo, cuido da minha casa, gosto dessa função de tudo no lugar e organizado. Eu sou uma pessoa assim, que eu gosto das coisas organizadas e limpas.
mas não tava dando. E eu sou muito rápida, então eu terminava muito cedo meu serviço, eu não tinha função nenhuma mesmo. E não tinha pensado em estudar, só cuidar de casa. Aí comecei a comentar com meu marido sobre essa questão. E se eu voltasse? Não, pelo amor de Deus, essas crianças muito pequenas, com quem vai ficar? Ah, então e se eu voltar? Aí teve um dia que meu chefe ligou da empresa, que eu fiz acordo para sair. Eu falei, acho que eu não vou dar conta, eu vou fazer um acordo. Se eu pedisse a conta, eu poderia voltar a hora que eu quisesse. Eu vou cargo, tudo. E se eles fizessem, me mandassem embora, eu não podia voltar, da regra da empresa. Sim. E aí eu fechei o olho, eu falei, na hora eu decidi, eu falei, pode mandar embora. Pode mandar embora. Não vou mandar. Eu falei, então eu vou pedir a conta. Pedi a conta, teve um lado bom, porque foi o que me fez ser quem eu sou hoje, ou empreender o que eu faço hoje, mas eu sofri muito, porque aí eu me deparei não só em casa sem função, me deparei sem dinheiro. Sim. E aí foi onde que veio o estalo, eu dependo de alguém, e eu nunca aceitei isso, que é o motivo de eu sair de casa cedo. Imagina, você é independente desde os 7 anos, você aprendeu tudo que você faz é em torno do que você produz, de repente tem uma pessoa direcionando. Aí eu falei, ixi, não vai prestar. Aí conversei com ele de novo, foi a segunda conversa que eu tive mais séria com meu marido sobre a questão de eu voltar para a empresa. O meu chefe ligou, você não quer voltar, a gente tá precisando, não consegue colocar ninguém, a Maria vai sair. Aí eu assim, fiquei na dúvida. Aí não precisei nem comentar com meu marido, ele chegou, a gente tava conversando, e ele foi usar o telefone e viu na Bina que a Rex ligou. Ele falou assim, viu, o que a Rex está te ligando? Eu falei, meu chefe ligou, não sei o que lá. Ele falou assim, nossa, não sei por que eles te ligam ainda. Cara, vai fazer 2 anos, não sabe que você saiu ainda? Meio que somou um pouquinho de ciúme, e lá a maioria era homem. Relacionou um pouco essa situação, né? Então, tá em casa, quem liga, enfim, quem liga, quem não liga. E aí eu falei assim, me deu outro estalo. Eu falei, ixi, agora não tá legal. Porque até então aí eu percebi que tava cômodo demais pra ele, mas pra mim ele não me enxergava. Aí eu falei, meu Deus, vou ter que pensar. E aí eu comecei a conversar assim, e isso vencer no 2º ano, meu filho, com 2 já. Novembro ele fez 2, eu falei, nossa, eu não posso virar um ano sem plano, eu gosto muito de fazer plano assim, pensando lá na frente. Aí, que é o motivo de eu ter tudo que eu tenho hoje, eu sou uma pessoa que eu tô sempre pensando ali, sabe? Aí eu peguei e comentei assim, vamos fazer o seguinte, se o Leonardo se adaptar bem na creche, igual foi com a Larissa, e der tudo certo, o tempo que ele estiver na creche, eu vou procurar uma coisa para fazer. E aí eu não volto para a empresa, que até então era o problema maior que eu entendi, era esse. Horário, eu não tinha horário para voltar. Quando eu ia para a Natura, Jesus, nunca mais voltava. Eu tinha que ir quase toda semana para a Natura ou para o Boticário, aí era meio complicado de horário. E aí ele meio que ficou assim, ele disse nem sim nem não. Aí eu falei, é por aí que eu vou. Aí fiz a inscrição do meu filho na creche. Deu tudo certo, avaliou lá, por causa do salário, né? Era a creche da prefeitura. E deu tudo certo, o Léo foi quando, assim, na torcida, digamos que estava todo mundo contra, falando que ele não ia se adaptar, porque ele era um menino muito grudado. Imagina, eu fiquei com ele desde pequenininho, deu muito certo. O Léo, assim, se adaptou super bem. Nossa, assim, nem eu como mãe esperava a forma como aconteceu. Aí eu falei, eu fiz assim, ai Deus, obrigada, é uma ajuda do céu, eu pensei comigo. Bom, então não tem desculpa, vamos que vamos. Deixei, fiz a adaptação, deu tudo certo. Foi um período difícil para o meu marido, pela questão de que ele sabia que não tinha mais jeito, vamos que vamos. E aí, a ideia de que eu vou trabalhar, porque até então eu não pensava em empreender ainda, eu pensava em ter dinheiro, ter meu salário, ter minha vida de volta. E eu falei assim, caramba, o que eu vou fazer? E aí lá onde eu fazia mão e cabelo, ela falou assim, Ivânia, se você está procurando alguma coisa para trabalhar nesse período curtinho, tem que ser alguma coisa horário que você marca, desmarca, e que você use espaço pequeno, ou se atender na sua casa, sei na casa da pessoa. Você não faz depilação? Aí eu, depilação, verdade. Aí já pensei na hora. Aí uma cera, um bolo, vou na casa da pessoa, nossa, papo, é isso mesmo. E eu sou muito assim, filho. Você falou uma coisa pra mim, ou eu já fui ver e tá quase pronto, ou eu tô indo amanhã cedo. Eu abro um negócio pra comprar um negócio. Eu sou bem... ansiosa? Quando as informações vêm, eu não deixo passar, sabe? Um pouco ansiosa.
E aí fui ver onde que tinha o curso, quanto custava o curso, super barato. Eu falei, nossa, esse que vai ter que ser mesmo. Fiz o curso. Aí lá no curso eu falei, caramba, não é isso. Sabe quando eu sou uma pessoa muito intuitiva, até falei lá no dia do seu evento, tudo assim, eu sou muito intuitiva para muita coisa e dá muito certo. E eu não senti nada, eu falei, caramba, não é isso. Fiz, era um curso muito barato, como eu falei, era um dia todo só. Voltei para casa com aquele papel, eu sou depiladora, mas na minha não entrava, sai tanto que eu nunca depilei. Aí tá bom, e aí eu não podia deixar aquela brechinha de que não deu certo, a Vânia não vai querer, vi essa tona que aí meu marido ia ficar mais. Tá vendo? Eu sou tá vendo. Ele ia estar falando, melhor você ficar em casa. Aí eu falei assim, não posso. E eu falei assim, mas aí eu comecei a ver coisas pra me fazer, era custo caro. Eu falei, o salário dele não competia isso. Que foi um dos motivos que eu fiquei mais em cima. Olha, se você estiver trabalhando, vai ser melhor assim, sei lá. Aí eu peguei, fui nas minhas vizinhas, não sei se vocês conhecem o bairro Mirante, moradora ali, sim. Morava lá, já casa própria. Imagina alguém com casa própria, casada, 2 filhos, tudo bonitinho, arredondadinho, passar necessidade, passar fome para pagar um curso, porque foi o único meio que eu achei de fazer o que eu realmente queria fazer. Aí fui nas minhas vizinhas, né? Falei, olha, eu tô precisando trabalhar, você precisa de faxina. Aí falei com 3, uma delas aceitou, uma já tinha. Ela falou assim, Vaninha, eu tenho uma que vem uma vez no mês, mas se for para te ajudar, eu te conheço, menina, você mudou aqui, você é uma menina. E não sei o quê. Aí eu falei assim, então, mas a gente tá apertada. Aí eu falei que a gente tava passando aperto. Aí ela falou assim, não, se for para te ajudar, eu vou falar com o meu marido, e aí você vem e faz. Aí foi combinado, R$100 cada faxina. Eu pensei, se eu fizer 4 é 400, o curso, o mínimo era 350, 300 é tanto que eu pagava 379 na odontologia. Falei, vai dar para pagar o curso. Certinho, só que para falar pro marido que eu ia fazer faxina, da vizinha ainda, foi complicado. É tanto que eu acho que eu nunca cheguei na real e falei, porque eu fazia faxina enquanto ele trabalhava. Ele nem sabia. Nem precisou saber. Se soube, eu já tinha desistido. Agora ele vai saber. Então, o marido... Não, ele já sabe ao longo do que quis dizer na época. E aí, menino, fiz a faxina, fui lá, fiz uma faxina, não posso falar o nome, mas eu fiz. Tô lá e eu falei, Deus, não é isso. Eu limpo minha casa, adoro limpar minha casa, mas não é isso que eu quero fazer. Mas eu fiz, eu já estava encantada com o valor, né? E eu, imaginei, o meu primeiro salário, eu tinha 7 anos, era 50 cruzeiro. Então eu aprendi a gostar de ter meu dinheiro desde muito cedo. A nota da Baiana, não era uma nota roxa? Da Baiana, né? Lembra da nota? Olha, não lembrava, agora você fez eu lembrar que era roxa. E aí, depois te conto por que você fez eu lembrar. Aí tá bom, fiz a primeira, peguei o 100, guardei lá e falei, nossa, vou pagar meu curso. E aí na segunda faxina, que eu tava no banheiro, o filho dela fumava pra caramba. E aí eu falei, cara, não vai dar, e jogava tudo no cesto. Aquele dia eu chorei, eu me tranquei no banheiro dela, e pra me tirar daquele banheiro. E aí naquele dia eu decidi, eu sempre fui, é que eu falo da intuição. Eu falei, Deus, não é isso. Não menospreze quem faz faxina, quem não faz, quem gosta, porque eu gosto, eu limpo. Mas não é isso que eu quero fazer. E não vai ser assim que eu vou pagar meu curso. Saí do banheiro, olhei pra cá. Olhei pra minha vizinha e falei assim, olha, fala pra moça que entrava pra você, pra ela voltar, porque eu não vou ficar, viu? Eu pensei, avaliei, mesmo que eu faça um monte, não vai dar certo. Tá bom. Não falei pra ela o motivo, né? Pra não perder a amizade, era uma pessoa muito considerada, assim. Passou, eu falei, e agora? Nisso eu aproveitei para fazer um desabafo com a menina mais velha, que estava nessa empresa que eu tinha saído. Ela estava no laboratório e eu era da outra área. E aí ela não se conformava da pessoa que ela me conhecia, né? Não trabalhar e, enfim, a vida que eu estava fazendo. Ela falou assim, você precisa arrumar alguma coisa? Eu falei assim, eu sei, eu estou tentando, mas não consigo. Aí nisso ela falou assim, Vânia, vamos conversar lá fora, porque eu vou tirar o esmalte da minha unha e pelo menos lixar, porque eu tenho uma reunião importante amanhã com o pessoal da França.
O pessoal da França vai lá no laboratório, testa um perfume novo lá. Eu falei assim, ai, tá bom. Levamos tudo pra minha garagem, ficamos lá. E ela tirando esmalte, a gente conversando. Aí eu falei, ai, daqui esse esmalte, pelo amor de Deus. Aí tirei do jeitinho lá, porque ela tava pintando todos os dedos dela. Ela sempre gostou de vermelho. E aí eu tirei aquele esmalte, e conforme eu tirava aquele esmalte e comecei a lixar a unha dela, sabe quando você vai assim, nossa, que negocinho legal, eu não fazia nem minha unha, viu? E fiz. Aí ela falou assim, ai, passa só uma basezinha pra dar um brilho nisso. Eu falei assim, deixa eu tirar esses cantinhos aqui, tá muito feio. Aí tirei um cantinho daqui, um cantinho daqui, com o alicate dela, tava com o kit tudo lá. A minha vizinha do lado parou e falou assim, viu, você tá fazendo unha e nem fala pra gente? Aí eu, não tô fazendo unha, é a minha irmã, tô ajudando ela. Aí eu, fazendo unha? Fazendo unha. Aí a Dai, por que você não faz unha? Depilação era a mesma coisa, um lugar que você vai e eu, fazendo unha. Tá bom, passou. Eu falei, tem a semana toda pra falar pro meu marido que eu vou trabalhar em salão, porque eu já tinha decidido que ia ser antes de fazer. Aí a minha irmã foi no salão fazer a unha dela, que ela tinha unha marcada toda semana. E aí ela falou assim, oi Rô, tudo bem, Rô? Você não precisa de manicure? Ela falou assim, eu precisa, né? Mas ninguém para. Ela, não, eu tenho uma que não vai parar, não. Se você ensinar pra ela, como assim ensinar? Então, aí contou a história, né? Aí ela ligou pra mim, Vânia, eu falei bem baixinho pro Fábio não ouvir. Mas olha, eu falei lá com a dona do salão que eu faço unha, você vai fazer unha lá, você vai fazer um teste lá. Eu falei, que teste? Eu não sei nem pegar no vidro alicate, que teste? Eu posso ir lá pra conversar e falar que eu quero fazer unha, mas teste não dá, né? Aí ela falou assim, você se vira, porque eu já falei pra ela que você vai, e ela ficou muito contente por ser minha irmã, contei pra ela a sua história, eu falei, fui. Deixei o Léo na creche e fui. Cheguei no horário, cheguei um pouco antes, igual eu fiz hoje aqui, tá, gente? E aí eu lá, e aquela mulher não abriu o salão, aquilo me irritando. Eu falei, gente, como alguém tem um salão que marca uma entrevista e não aparece no horário? Eu sempre sou polêmica. Aí ela chegou. Quando ela chegou, eu não sabia quem era ela, porque eu nunca tinha visto, nem ela nunca tinha me visto. Quando entrou o carro assim que ela foi, abrindo, só o jeito dela descer do carro que era ali no centro, na Rua do Objetivo, tem uma praça. A hora que ela estacionou aquele carro ali, que ela veio atravessando a praça para ir abrir o salão, só o jeito dela andar, eu falei, ela. Sabe assim, a pessoa de boa, tudo bem, não tô atrasada, mas não corro. Eu falei, ela. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela, irmã da Graça, cara da Graça. Eu falei, é verdade, né? E aí, olha, prazer, arroz. Cara, fiquei lá, aprendi tudo que você imaginar de unha. Ela riu de mim inicialmente, porque ela falou assim, você quer fazer unha? Faz minha unha então. Aí eu, mas eu não sei fazer unha. Mas você quer fazer unha, não quer? Ela falou, então senta aí que você vai aprender. Então ela também meio que confrontou, você quer? Então vamos. Colocou eu pra jogo, né? E aí eu sentei, cara, com a barriga gelada, com a mão gelada, eu não sabia o que eu tinha que fazer, nem por onde começar, porque tirar um esmalte de alguém que você já sabe tem que tirar, é uma coisa. E não sei, mas quando a gente vai no salão, a gente fica muito assim, batendo papo no celular, a gente não fica olhando como acontece, por onde o processo. E aí foi. Aí eu só comecei, acho que eu cheguei no segundo dedo, ela falou, pelo amor de Deus, sai daí. Eu vou fazer uma mão sua e você vai olhar. Aí nisso foi. Aí ela falou, agora você volta e faz a minha. Aí eu fui, fiz, lógico, muita lentidão. E aí teve uma coisa que é muito engraçada, que as meninas seguram o esmalte aqui, o pincel vai tudo junto. Eu não, o esmalte, o vidro aqui e o pincel e a mão aqui. Aí eu fazia assim com o pincel. Aí ela falou assim, meu Deus, esse esmalte vai secar. Eu falei, meu Deus, mas eu não sei segurar assim. Aí ela me ensinou tudo. Cara, eu aprendi tão bem e tão assim rápido, que em um ano, antes de fazer um ano, eu já estava atendendo 20 mãos por dia, eu atendia. Eu comecei com 7, 5, assim, eu levava 2 horas, inicialmente 2 horas e meia numa mão, e aí eu falei, não, o problema é tempo, então vamos diminuir o tempo. E ela falando, vai, ela mandando, não tinha nem agenda, era assim, todo mundo que passava, ela mandava entrar que tinha horário. Aí foi onde eu desenvolvi a minha agilidade de atender mais rápido em serviço, porque eu nunca fiz serviço, né? Você começou como manicure, então, né? Como podóloga. Isso. E aí a manicure pagou meu curso de podologia. Metade, né? Eu já tava... Detalhe, já sabia que eu ia fazer a podologia, porque eu comecei a ver, mas eu não conseguia pagar, que era R$379, eu vi na época.
E aí lá nesse salão eu decidi que seria podologia, por causa do pessoal com pé, o pessoal muito com dor o tempo todo, sofrido para fazer pé. Eu falei, gente, por que vocês choram para fazer pé? Por que dói fazer pé? Eu não doía, eu não deixava ninguém tirar muito. Sempre fui muito preocupada com o pé. Essa é uma questão que, quando eu falei em casa que eu ia ser podóloga, minha mãe falou, nossa menina, é verdade, você sempre preocupada com o pé, você era uma chata com o pé de galocha, porque saudade que você é pouco, o que você ia fazer? De lavar o pé, se queria estar atrasado, vai ainda ter que lavar o pé. E aí ela falou assim, nossa, tem tudo a ver. Vai, filha, vai e faz. E aí uma senhorinha falou assim, menina, faz mesmo, tem tudo a ver com você. Você é toda assim, preocupada com a saúde, você tira menos que é melhor. No começo tira menos que é melhor era para não, para o paciente não ver que eu não ia saber tirar tudo. E no fim deu muito certo para a minha área hoje. Daí eu fui para a podologia. O que era a outra pergunta? Me perdi. Então, mas assim, na podologia, da onde que surgiu o desejo da podologia, né? Então você estava ali, pelo que eu entendi da sua história, conforme você ia fazendo o pé e a mão, você percebia que o pé era uma zona crítica. Sim. Era uma Desde zona criança, inclusive, né? Desde pequena. Desde pequena. Zona crítica porque provavelmente tinha importante, unha encravada, provavelmente porque tinha isso, ali... era feita essa técnica que hoje é do podólogo, desencravar, tirar a calosidade subungueal, consertar um corte que está muito errado. Já era feito lá no salão, com pessoas não estudadas nem instruídas, e isso gerava mais dor, mais desconforto, e me incomodava ver a pessoa na minha frente chorando no pé. Eu falei, meu Deus, ou gritando, fazendo, enfim, era uma situação muito... Mas quando você começou a podologia, você começou trabalhando para alguém ainda, ou não? Ou você já começou Então, aí, tá bom. E nesse salão, a mulher, assim, dona, assim, o salão era muito bagunçado, com muito cliente, muito potencial, mas a dona não tinha esse jeitinho que eu tinha de organização. Eu deixei o salão dela uma bagunça, redondo, que ela me chamou para ser sócia, porque ela já me viu, dependendo de mim, vários fatores, administração, organização, agenda, você vai fazer aqui, direcionando tudo como que tinha que ser. Aí eu assim, não posso ser sua sócia. Como não? Você não sai daqui, eu já estava assim, inserida muito no... E aí eu falei assim, não, aqui não é pra mim. Como assim aqui não é pra mim? E eu pensava no meu lugar, um lugar mais limpo, mais organizado, mesmo que eu arrumasse lá, era sempre uma bagunça. E aí eu peguei e comentei em casa, eu falei assim, meu bem, eu preciso pensar num lugar que seja mais perto de casa, pra não chegar mais cedo, ficar com as crianças, porque eu vou trabalhar sozinha. Ele falou assim, mas não consegue pagar um lugar. Eu falei, vamos pensar. Nisso, a gente passava em frente a um salão que era no Parque da Represa, e aquele lugar, mesmo sendo de vidro e não dava para ver lá dentro, eu passava lá e falava assim, eu quero trabalhar aqui. E meu marido falou assim, lá vem a louca. Aí eu falei, eu quero trabalhar aqui. E aí ele passou, antes de trabalhar, passar lá em frente só para ver. Aí ele falava assim, nossa, lá vive cheio. Nossa, lá tem cada carrão hoje. Não sei o que lá. Eu falei, então é lá que eu vou trabalhar. É lá que está o meu público. E aí, comentei com uma cliente, eu falei assim, olha, você mora lá naquela região, tem um salão que chama X, eu quero ir pra lá. Aí ela falou assim, menina, é da minha prima. Aí eu falei, como assim da sua prima? E você faz a unha aqui? Ela, é porque é uma prima mais distante, a gente é meio assim. Eu falei, então você vai falar pra ela que é pra lá que eu vou. Aí ela comentou, a Camila falou, olha, a gente não me deu o contato, o telefone pessoal dela, da dona. A gente não tá precisando, mas a hora que eu precisar, aí eu peguei e falei assim, não, mas eu sou muito boa. Eu sou muito boa, rápida, atendo 20 mãos por dia. Aí ela falou assim, como você faz 20 mãos por dia? Eu falei assim, eu faço 20 mãos por dia, vamos fazer, marca pra fazer sua mão. Cara, eu fui toda arrumadinha de branquinho, com um currículo na mão, ninguém faz currículo pra ser manicure. Quando eu entrei nesse salão, que eu vi a dona, eu conhecia ela da adolescência, nunca imaginei que ela ia ser dona do salão. E aí ela olhou pra mim e falou, não acredito que é você. Eu falei, sou eu. Não acredito que você é dona. Não precisa nem falar nada. E, aliás, o que é esse currículo? E riu de mim, porque quem faz currículo, né? E aí eu toda arrumadinha, as meninas, todo mundo olhou assim pra mim na hora que eu entrei. Ela falou assim, não precisa nem falar nada, eu conheço você, imagina, ver o que você precisa e nós vai ajustar. Comprar cadeira, espaço, gerou um conflito com as manicures que já estavam lá há muito tempo.
Aí eu falei, cara, então, mas acho que você não entendeu. Eu não vou ficar na unha. Eu quero uma sala, eu quero montar meu consultório, mas eu quero um salão que me dê retorno, porque eu não tenho dinheiro para investir. Aí ela, ai, e agora? O que eu vou fazer? Aí comentei um pouco do curso que eu estava finalizando já, estava para me formar, aliás. Aí ela falou assim, não, nós vai pensar num jeito. Me fala o tamanho, o espaço que você quer. Aí ela falou com o pessoal lá, o pai dela, acharam uma sala que era de estoque, tinha um estoque muito grande. Aí eu falei assim, aqui cabe, bora pra lá. Terminei o curso de podologia, saí de um pro outro, treinei uma pessoa para ficar no meu lugar, nesse salão, fui. E aí lá ela precisou sair do prédio. O prédio ela ia mudar para um lugar menor e aquele prédio ia ser entregue para o dono, no escritório. E não cabia o meu consultório. Minha cadeira é super grande, igual de dentista, não sei se vocês já passaram por podólogo. Sim. E eu falei, caramba, e agora? Nisso, alguém comentou na Camila Andréa, não sei se vocês conhecem aquela de sobrancelhas, que estava bombando na época. E alguém comentou de mim para ela e ela estava sem podólogo lá. Faltava só isso para completar a equipe. E essa mulher, o Alexandre, entrou em contato comigo. Olha, a gente quer uma podóloga, a gente quer alguém do seu perfil. Aí eu assim, não. Marquei entrevista, fui. Mas a hora que ela falou assim, a gente compra tudo seu para poder você ficar com a sala X, da cor X, porque a cor dela era aquela. Você não tem noção do que eu fiz para pagar minha cadeira. Deu sangue para pagar minha cadeira. Eu passei fome, eu ficava o dia inteiro com uma coxinha. E eu entrava naquele ônibus, a passagem era R$2,50, eu entrava com R$1,80. Eu falei, cara, eu só tenho R$1,80, eu tenho que ir para minha aula. Mas, Vivian, deixa eu cortar você só para entender aqui. Vânia, você deixou de fazer, quando você começou a atender podologia, você deixou a manicure de lado. Sim, porque você fazia 20 mãos por dia. Isso, que foi já dava para ganhar um Não, eu dinheiro ganhava legal. bem, aliás, eu arrumei muita confusão com isso, eu ganhava muito bem. São 100 mãos por semana. Eu ganhava muito bem. O meu plano de negócio do Sebrae ficou com um professor que passou mais adiante. Já fui chamada para fazer eventos para mostrar para as pessoas que é possível. E aí lá o conflito que eu tive tanto na sala de podologia com pessoas que a maioria era tudo mais velho e dentro desse salão era que assim, as meninas estavam lá há muito tempo, faziam unhas maravilhosas, muito melhor que eu. Só que elas levavam 1h, 1h20 para fazer uma mão, enquanto eu fazia em 20 minutos, 30 minutos era a minha agenda. E eu falei para ela assim, só tem uma coisa, e ainda eu entrei exigindo. Minha agenda é de 30 minutos de mão. Como assim? Eu falei, 30 minutos, minhas clientes já estão acostumadas, eu já vou vir com as minhas clientes. Eu não quero suas clientes, eu já tenho, eu só quero um canto para atender. E é por um período X, porque eu estou finalizando meu curso, já estava guardando dinheiro para a cadeira. Eu já sabia o tamanho, porque eu já tenho ver, feito orçamento, tudo. E aí ela falou assim, vou tentar, né, te atender tanta coisa que você me pede. E aí todo mundo ficou assim, nossa, mas como você vai arrumar, ela vai arrumar emprego? Você já entrou pedindo muita coisa e ainda exigindo coisa. Aí tá bom. Aí eu peguei, outro detalhe, a unha todo mundo normalmente paga 60% para manicure e 40% do salão. Né? O salão dá tudo, o responsável também, documento, tudo. E aí eu chamei a Camila e falei assim, cara, tem outra coisa. Ela, como assim tem outra coisa? Ela era minha amiga de adolescente, como eu te contei, né? Era uma pessoa que sabia da minha origem, de onde eu vim, quando eu comecei. 70-30. Meio. Não, eu falei 80. 80-20. 80-20. Aí ela falou assim, eu não posso fazer isso. Cara, as meninas estão aí comigo desde que eu abri. Você não tem noção como foi pra mim ter. E realmente o salão estava equipadíssimo. Era o salão mais top do Parque da Represa. Eu falei, mas elas não te dão o que eu te dou. Ela falou assim, como assim? Ela falou assim, antes de eu vir pra cá, eu perguntei pra Ju, por que ela não fazia unha aqui? É sua prima, e eu quero que essa história nunca saia daqui, porque não é uma fofoca. Mas o motivo dela não tá aqui, fulano não tá aqui, porque aí eu fui começar a saber o que acontecia nesse salão, porque era muito cheio, lotado, e ao mesmo tempo pessoas que deveriam estar lá não estavam lá. Eu falei assim, nossa, acontece isso mesmo. Ela perdia muito cliente pelo mau atendimento das meninas. Por fazer fofoca de uma na frente da outra, por demorar, por atrasar, batendo papo, ao invés de fazer o que ela deveria fazer. Eu falei assim, eu não só já venho com o cliente, não vou depender do seu, eu já trago minha clientela. Minhas clientes vão fazer cabelo e tudo que você tiver aqui, porque eu vou fazer elas fazer. Então assim, você só tem a ganhar comigo. Você pensa que você está alugando um lugar.
Mas você... Aí falei. Aí ela fez assim, nossa, Vaninha, você não muda, né? Então tá bom, bora, eu vou falar com o Dani, que era o marido dela. Só que assim, cara, é sigilo, segredo absoluto entre nós duas. Eu falei, sem problema nenhum, ninguém tem que saber o que eu ganho com o Dani. Aí eu falei assim, mas por que assim, dessa forma? Eu falei assim, porque foi o que eu conquistei lá no outro. Eu passei a administrar e fazer tudo. E aí o dono, o esposo da Rosa, falou assim, olha, amor, não tem como você pagar só isso pra menina, ela não vai conseguir estudar e montar as coisas, realmente. E ele sabia que eu tava passando necessidade, assim, de comida, tudo, porque eu não tinha como, eu preferi não pedir nada pro meu marido. Na época, pela questão dele não querer que eu trabalhasse, eu falei, não, eu vou mostrar pra ele que eu posso e eu consigo. E aí foi a questão de eu sair de casa sem dinheiro pra comer e pagar passagem, um exemplo, sobrando. E aí eu... E aí no da Camila você... Aí na Camila, fazendo do meu jeitinho e... Podologia já. Isso, já com a cadeira nova, tudo. Fui Mas lá aí você no lugar- abandonou a manicure? Você começou a podologia, você ficou... Ainda não abandonei, atendia, mas Você aí ia como atender, eu ia tinha uma agenda, intercalando. como eu tinha uma agenda muito lotada de Imagina. mão, e foi difícil desvincular dela, Claro. porque o que eu fiz? Eu fidelizei as clientes de uma forma que elas gostavam, é tanto que eu falo para todo mundo, tem alguns vídeos meus, que as pessoas gostavam mais da Vânia e não do serviço da Vânia. O meu serviço vinha depois. Mas o meu atendimento era muito bom e eu sempre fui, que é o motivo de eu estar hoje me tornando referência na área da podologia. Hoje eu me considero um sucesso na minha área por essa questão. Eu faço com que o meu atendimento seja melhor do que o que venha depois. O serviço, o valor. E aí lá na Camila eu me deparei com essa situação que ela ia mudar e não cabia meu consultório. E estava tudo redondo. Eu atendia pouco a podologia porque... era poucas as clientes que faziam uso da podologia. Podologia as pessoas entendiam na época que era só conteúdo gravado, olho de peixe. Então eu fazia quando dava, estava cômodo, entrando muito dinheiro, eu ganhava muito bem, que foi o que fez eu comprar o apartamento que eu tenho hoje. Eu paguei meu apartamento, carro, que tem, assim, na época eu fiz um combinado com meu marido que se ele deixasse eu fazer o que eu queria fazer, eu ia dar um carro para ele. Eu falei, eu vou pagar esse carro para você, porque o sonho da vida dele era voltar para a vida dele, que não estava dando para os filhos, salário público. Eu falei assim, não, eu pago o carro. No dia que você deixar eu montar meu consultório redondinho, deixar eu sair e fazer o que eu quero, eu pago o carro. É tanto que ele foi lá, ele escolheu uma Export e falou assim, eu escolhi essa mesmo. Sim, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Paguei sozinha, inteirinho, e paguei nosso apartamento que a gente está hoje, vendemos a casa, fomos para um apartamento melhor, paguei a construtora, tudo era assim, ó, X é do apartamento, X é do produto, X é do investimento. Eu sempre investi muito em produto bom e estudo, curso, atualização. E quando essa situação veio, ainda não tem mais um consultório, não tem para onde ir, eu não me preparei para isso, porque ali eu ia fazer ainda meu cliente podologia. E aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí teve um dia que eu tive uma conversa com a Camila, ela falou assim, Vaninha, não tem jeito, a gente fomos até o lugar que ela estava indo, medimos, fizemos várias, não dava, porque a podologia ela pede um lugar fechado, reservado, não dá para ser aqui, do lado, não dá. Não pode, a vigilância é muito, muito exigente. E aí eu falei assim, tá, cara, já entendi, eu só tenho que assimilar isso para onde eu vou, como eu vou, eu projetei tudo aqui, mas a gente não tinha essa noção que o cara ia pedir, realmente foi um acontecimento. E ela se encantou demais com essa mudança, porque para ela era vantajoso demais o prédio menor, algumas profissionais já estavam saindo, ela pensava num lugar mais compacto, era um salão muito grande. E aí eu falei, caramba, aí nesse dia, nessa conversa, eu percebi que ela já não ia fazer muito para me manter. Ela poderia me abrir mão do cantinho, mas temporário. Eu não ia fazer isso, né? Estragar um projeto dela só para ela me atender. E aí eu fui embora chorando, eu saí da sala chorando, fui embora a pé, eu ia embora a pé, a gente já tinha vendido nossa casa, estava esperando sair do apartamento, então eu trabalhava no Parque da Represa e morava na Vila Hortolândia. Então eu fazia aquele trajeto todo dia a pé. E aí eu tava indo embora chorando, assim, acabou, pensa de onde vai sair, eu não tinha muito tempo. E aí, como falar isso em casa, porque o meu marido, por ele ser CLT, ele é uma pessoa bem mais tranquila, então tudo que eu tiver que falar com ele tem que ser uma coisa já pronta, já é assim, ensaiado. Isso, não vai ser uma coisa, não vai ser um problema.
Aí quando eu tava atravessando, as meninas, uma das meninas me gritou, a Camila falou, Vaninha, não tá legal, eu acho que ela saiu chorando. Aí a secretária falou assim, sim, ela nem olhou do lado, ela tava chorando bastante, ela sabia que não era de chorar, né? Nisso, a manicure, uma das meninas saiu na rua e me chamou pra me voltar, que elas iam me levar embora, que não tava legal. A hora que eu voltei assim pra ela, que ela me chamou, eu peguei e fiz assim, não, tudo. Cara, na hora, eu tô aqui, isso é igual tem aquele nome Blitz lá, eu olhei do outro lado, eu vi o nome Leandro Prado. Aí o Leandro Prado me veio na cabeça, porque era o concorrente principal da Camila, ele era muito comentado lá, fofocas, falas, enfim. Então o nome dele era muito citado ali, era conhecido dela também, amigos de infância, e eu falei, Leandro Prado tem salão, Leandro, também um salão grande, eu falei, é lá que eu vou. Nisso, eu tentava enxergar, eu já estava distante, mas eu não queria voltar, porque as meninas estavam tudo na rua olhando eu ir embora, sabe aquela situação? Eu falei, não, se eu voltar, não vai prestar. E aí eu parei ali, atravessei a rua e fiquei tentando enxergar o número de telefone dele que estava na placa. E como eu falei, quando eu tenho uma ideia, é ali, é na hora, vamos resolver, não tem esse negócio depois não. Aí consegui, assim, o 4582, mais ou menos 45, aí eu falei, caramba. Aí cheguei em casa, sequei o olho assim, falei, filha, me ajuda, ajuda a mãe a achar um telefone. Chama Leandro Prado, aí fomos lá na lista, sabe? Aquela lista antiga. Aí ela, mãe, mas você tem que saber. Eu falei, não, Leandro Prado, não tem como ele ter posto outro nome, porque as pessoas não iam achar ele, né? A hora que ela falou 452, 45, eu falei, é esse. Liguei na hora. Juro que você rouca de tanto chorar. A secretária atendeu. Aí eu falei assim, oi, tudo bem? Eu sou podóloga. Eu sou a Vânia, sou podóloga. E eu tô procurando uma sala para alugar. Lá na Camila, detalhe, lá na Camila eu pagava aluguel, né? Porque a porcentagem já era alta, então ela tava no rolo, né? E aí, na hora que eu falei pagar aluguel, eu falei, nossa, eu vou pagar aluguel, mas aí eu vou pagar aluguel, mas aí eu continuo o assunto. Na hora, meio que, mano, depois você pensa. Aí ela, oi, tudo bem? A gente tem mesmo uma sala. Eu falei assim, é minha, eu vou pra aí. Aí ela, não, mas é que o Lê, não sei o quê. Eu falei assim, não, eu sou muito boa. Aí eu falei de novo, você não tem noção, eu tenho muita cliente. Aí ela pegou, baixou o telefone, tá? A gente brinca até hoje, né? Ela baixou o telefone assim, Lê, tem uma moça aqui falando que quer alugar a sala e que ela é muito boa, e ela ainda falou isso. Vocês têm muita sorte aí pra ir. Olha o que eu falei. Desespero dele aceitar. E com certeza, se ele tivesse atendido o telefone, ele teria pelo menos me chamado pra falar, né? E aí ela pegou e falou assim, e ela ainda falou que nós tem sorte dela vir pra cá. Aí ele falou assim, nossa! Aí o que eu faço? Aí ele falou assim, fala pra ela vir ver a sala, né? Ela precisa ver a sala. Fui. Nunca mais voltei. Fui lá, aí marquei com ele na terça-feira, no final do dia, na quarta-feira no final do dia, isso era uma terça. E aí ele marcou 6 horas, 6h20, 6 horas eu terminava na Camila. Aí ele pegou e falou assim, aí eu fui toda arrumadinha, tudo, aí ele olhou, chamou aquela sala para ficar no escritório dele. Ele falou, essa sala aqui eu tô pensando em desfazer, mas ainda não é certo. Eu falei assim, não. Cara, ele mandou eu sentar, eu não sentei. Ele ficou sentado na minha frente, assim, eu de pé. E eu falei tudo que eu fiz, igualzinho eu fiz com a Camila. Não, eu tenho cliente, o seu salão já tem fama ruim no bairro, porque não para ninguém, não para um profissional lá. É um salão grande, tem potencial, eu tenho tudo isso para te dar e ainda te dou mais. Eu te ajudo se você precisar de qualquer coisa. Quem é o profissional que vai entrar, como vai entrar, eu organizo para você o que você precisar. Nem sabia da vida dele, nada. Ele aceitou tudo e aí na hora definiu um valor, 420, é isso que eu posso pagar. Na hora já me veio na cabeça minhas continhas que eu já tinha, né, direcionado, valor X para isso, para aquilo. E era o valor que eu pagava de curso, de atualização. Eu falei, vou direcionar esse dinheiro para o aluguel. E depois, se vier a atualização, eu vejo o que faço, né? E ele concordou com tudo. Eu fui embora de alma lavada que eu tinha um lugar para ir. No outro dia, eu falei, cá, chega o lugar. Como assim você achou um lugar onde você estava chorando, agora você não achou um lugar? Nisso foi aí que ela me indicou para a Camila Andréia, porque ela preferia eu na Camila Andréia, onde tinha um potencial bacana, tudo. Mas longe, não no Leandro, porque ela saberia da troca de cliente, ela sabia do meu potencial e o ciúme, né?
E aí ela me indicou pra Camila, fiz a entrevista, não deu certo pela questão dela querer vender minhas coisas. Mas hoje, Vânia, hoje você tem a tua sala própria ou você ainda trabalha com o Leandro ou com a Camila? Não, Você nenhum fica na nem sala. outro. Hoje você tem a sua sala. Tenho meu consultório próprio. Porque a gente já está indo para quase os últimos. Porque era interessante você falar dos seus negócios, né? Hoje, dos podólogos, a gente está quase 50 minutos de conversa já aqui, ó. Vamos falar um pouquinho do seu negócio. Vamos falar agora do meu negócio. Então, você precisa falar do seu negócio aí, quem que são os clientes de podologia, quem que procura o seu negócio, aonde que fica o seu negócio. Meu consultório fica ali perto do Parque da Represa, onde eu sempre estive, ali perto do Grendá, que é... Sei, bem conhecido ali, né? Bem próximo. Como que chama aquela avenida ali? A Geraldo Dias, né? Isso. A Geraldo Dias, tem meu consultório lá, saí do Leandro e montei lá, numa crise também que foi uma fase difícil, porque foi bem na época que teve uma crise dos metalúrgicos, em 2015. Marquei uma consultoria e aí o consultor falou assim, cara, você tem tudo, tá pronto, qual que é a sua dúvida? Eu falei assim, a região que eu tô indo, porque eu tava no Parque da Represa, uns coração, cliente pagante, muito cliente, eu tava indo ali pro comecinho da Vila Marlene. Aí ele falou assim, nossa, interessante o seu ponto de vista, mas vamos lá. Não, se você já tem tudo, não tem porquê. Pronto, fechei o olho e fui. Então, tô lá até hoje, fez 8 anos. Passa o endereço certinho, qual que é o número do Eu tô na Avenida José Bulizani, 98, do lado da vidraçaria 18 de Maio, que é bem conhecida ali. Eu tô lá há 8 anos, assim, considero meu trabalho assim, uma referência, porque eu fui a única, eu acho que ainda sou a única podóloga em Jundiaí que cobra consulta, valor de consulta. Você paga uma consulta para passar comigo e eu te dizer o que você faz de errado, que o seu pé não tá legal, eu te oriento. E só aí, depois dessa consulta, que você passa a fazer um procedimento comigo, que no caso é o tratamento da micose, que é o meu forte hoje. Estou terminando minha especialização em micologia médica para trabalhar só com micose. E na pandemia foi onde virou meu estado. Assim como a pandemia foi uma coisa muito ruim para muito empreendedor, para mim foi muito bom, porque eu voltei atrás de novo e falei assim, o que eu vou ser dentro da podologia que não seja, eu falo muito, Maria vai com as outras, porque todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo faz vídeo pro YouTube desencravando uma unha e... Enfim, não é isso. Não é isso que eu quero. Não quero viver a vida toda cortando unha. Eu gosto da consulta, eu gosto dessa conversa, eu gosto da orientação. E hoje, por exemplo, quem quer procurar a Vânia para passar por um podólogo, o que a pessoa ela tem dor no pé, unha travada, o que é o teu negócio? Porque para mim, podologia era isso. Tô falando eu como leigo. Sim, e é muito importante, porque para mim, eu só procuro um podólogo quando eu tô com a unha encravada. Sim, a maioria. É isso que a maioria que está assistindo. Isso. Quem que procura a Vânia, por exemplo, tô com dor no pé, o que é o seu serviço? O meu serviço entra esse, né? Primeiro a questão resolução de dor do meu paciente, mas a dor ela nem sempre é só uma unha encravada. É uma dor de calosidade, é óssea, é postural, é sapato errado, porque pressiona demais, micose, descolamento de unha devido a excesso de treino. Meu público maior é masculino, que treina bastante e precisa do pé legal. E o meu diferencial justamente é a consulta, que aí eu comecei a fazer anúncio baseado nisso, em promover a saúde da pessoa, não necessariamente esperar que ela tenha dor para me procurar. E aí você vê o meu vídeo, acha interessante, ou se identifica com uma minha unha amarelada. Ah, mas minha unha tem isso e não é doente. Então, minha unha não é doente. Então, essas dúvidas e conflitos que você tem em relação ao seu pé, você me procura. E aí eu mostro para você que uma consulta muda muita coisa. Tanto que eu fiz um post que uma consulta minha pode mudar a sua vida. Mas é nesse sentido, de você não precisar ter dor necessariamente para procurar fazer uma preventiva do que uma corretiva, né? Um sapato correto, Sim. Um treino. Eu treino bastante, todo mundo deveria treinar, mas tem que entender até aonde isso entra na saúde do seu pé. Sim. Porque pra mim, assim, não só como podóloga, mas como pessoa, sempre fui muito preocupada com o pé pra mim, ele é o coração do corpo. É o pneu do carro, né? É o pneu do carro. É o pneu do carro. Não adianta você ter a melhor ideia ou tudo se você não tiver um pé que te leve. A dependência emocional gera muitas doenças. Sim.
e o não caminhar, ou você está impossibilitado de usar um sapato, é tanto quando você se depara com uma situação de gesso no pé, você fica assim, meu Deus, porque o braço você se vira, você dá um jeitinho, você faz com uma sola, o pé não. Então, assim, o pé para mim, a consulta para mim é isso, é mostrar para você que o seu pé o seu pé pode ser um problema e pode ser a solução. Tem pessoas com dor de cabeça, eu atendo bastante diretor de empresa que tinha conflito de ter muita dor de cabeça e não sabia que era o sapato, um calo naquela região, que a gente tem os pontos do nosso corpo, tudo ali, e aí uma pressão exagerada nessa região, seja no treino, seja no sapato, seja na postura de ficar o dia inteiro sobrecarregando aquela região, te dá dor de cabeça. Então são coisinhas assim que fazem a diferença pro resto da vida, porque você não esquece mais. Como higienizar um sapato ao invés de perder tempo lavando o sapato, por exemplo, e adquirindo fungos, porque ninguém faz 100% certinho, corretinho. Então eu já tenho isso pronto dentro da minha consulta, que foi o que eu fiz na pandemia. Eu falei, então assim, o que está faltando? O que eu posso fazer, na verdade, a pandemia foi assim, o que eu posso fazer para que eu nunca mais fique em casa, dependendo do Ministério da Saúde, do governo, falar que eu posso não trabalhar, e para a área da saúde, e mais para a área da saúde, né? Porque a podologia, ela é a área da saúde, total. Só que muitos podólogos ainda não têm essa visão, ainda acham que a podologia é só tirar o calo, olho de peixe. Eu falei, é aí que eu vou entrar. Deu muito certo, estava dando muito certo, fiz parcerias médicas. Hoje eu tenho 7 médicos na minha rede o tempo todo. Dermatologista, clínica de reabilitação, clínica de postura, ortopedista. E aí eu fico assim, eles me mandam paciente, eu mando paciente de volta, eles mandam. Então o tempo todo eu tenho paciente, ou meu por indicação, ou por anúncio. E próprio boca a boca, né? E próprio boca a boca. Vânia, indo para a reta final, a gente sempre pede para o empresário que vem aqui, tanta gente escutando a sua história pode estar se identificando, né? Do marido que... Dona de casa que não serve para ser dona de casa. Né? Da audácia, né? De chegar no lugar e propor um negócio totalmente diferenciado. Eu acho que a audácia, a sagacidade, a coragem, a determinação faz parte do empreendedor. Se você identifica essas características, você só precisa que alguém te fale às vezes, né? Tem pessoas muito que dependem dessa fala, mas tem que ter, porque o tempo todo é um loop, o tempo todo você tá ou tendo que buscar muito para se destacar, ou investindo o tempo todo, ou perdendo em algumas situações horas e horas e horas de trabalho, estudo. Hoje eu estudo de domingo a domingo, eu faço uma pós-graduação, eu estudo ontem mesmo, eu faço imersão, eu faço congresso, porque quanto mais eu vou para a saúde, quanto mais eu me destaco, nunca vou parar, porque não vai ter... Que dica você dá? A gente sempre pede uma dica Você vai falar direto pro nosso espectador. Você viu? Esse a pessoa que está te assistindo agora e que está gostando da sua história, por que você aconselha uma pessoa a empreender? Eu aconselho alguém a empreender quando ela tem no coração dela um objetivo. No caso, eu tive vários. Um objetivo, dê tudo de si e não espere, comece. E eu indico pela liberdade financeira, eu indico por você escolher sua própria profissão sem ser que alguém defina para você a sua carga horária, salário você consegue fazer. Que mais? Bom, eu gosto muito de ter contato com pessoas, eu gosto muito desse poder ajudar uma pessoa, para mim é muito gratificante, mais do que cortar uma unha. Não tem por que ficar em casa. Boa. Vânia, a gente agradece da tua presença, a história linda, né? A gente poderia ficar aí... 2 horas e ia ficar pouco. A gente poderia contar... Eu falo. Passar rápido. Mas a gente pode depois fazer outros vídeos, eu quero fazer mais. E a gente agradece ter participado. Obrigada. Eu que agradeço, assim, do coração, porque veio bem no momento que eu estava buscando como que eu faço com que essa historinha não fique só comigo e entre alguns lugares, né? Motiva muita gente. Assim, sucesso aí nos seus negócios. Obrigada. Né? Luiz, mais uma. Valeu, mais um episódio. A gente chegou ao final, então, de mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica, pelo glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia, sair do campo das ideias e começar a se tornar realidade. Até a próxima!
Valeu. Valeu.